Boa tarde, eu sou Dom Astronauta. Não, Alzheimer, amnésia. Boa tarde, eu sou Dom Caetano, filho de José. Gostaria de falar sobre um, um esboço que eu estou fazendo na minha mente para um quadro. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a desenhar com certa satisfação foi o cavalo. E, por outro lado, cadeiras foram coisas que eu não costumo desenhar muito. Mas uma coisa que tem me vindo à memória é essa imagem do cavalo amarrado à cadeira. Vou pegar o meu café que está esquentando. Eu tenho uma alma baiana, mas nunca estive na Bahia. E eu tenho nascimento em São Gonçalo, mas só voltei lá depois da adolescência. E eu fui criado em Pindamonhangaba, com, com um sotaque do interior de São Paulo. Eu só não costumo ficar forçando para usar o sotaque que eu tinha quando era criança, porque eu acho mais estranho do que deixar que o subconsciente aflua de todos os lugares que eu já estive conforme queira. Eu morei, por exemplo, em Maringá por 3 meses, mais ou menos, e tenho algum sotaque do Paraná também. Meu pai é paranaense. Agora, eu não tenho mais essa admiração quando meu sotaque muda, porque uma vez que você já viajou também como hippie para alguns lugares para vender bonecas de pano e coisas assim, você já pegou sotaque de um monte de lugares. Não é mais espantoso. O cavalo e a cadeira. Eu tenho amnésia e às vezes as memórias voltam e às vezes somem. Ou seja, eu tenho Alzheimer. Ou seja, o processo de lembrar de vez em quando é milagre. Deus permite de vez em quando que eu lembre das coisas e me dá sustos e boas emoções. Normalmente são boas lembranças, bons sentimentos. E, por outro lado, eu tenho amnésia. Às vezes as pessoas ficam com raiva de mim porque eu esqueço as pessoas, esqueço a situação toda. Aí estou conversando com a pessoa, eu olho para a pessoa e falo assim, eu devia lembrar de você e não lembro. Então, não me dê mais crédito como uma pessoa com boa memória. Algumas pessoas acham que isso é um tipo de cafajestagem, mas eu não acredito que Deus faça isso conosco. Para mim, os meus lapsos de memória são porque, para Deus, tem alguma glória. O cavalo e a cadeira. A cadeira é um objeto que é feito de vazio. A cadeira pressupõe um uso e que ali há um preencher que está na base da ideia central de fabricar uma cadeira. E o cavalo, por outro lado, não. É um animal da natureza que, por Deus, foi criado para receber nome do ser humano. E chamou o ser humano cavalo, que em Esperanto é cevalo.
e o feminino é cevalino. Isso foi passado na televisão. Eu também tenho uma fratura de osso sacro. Então eu tenho uma bengala para me apoiar. O cavalo, uma vez que você coloque uma sela no cavalo, ele vai ter uma barrigueira e vai ter a parte de cima. Quando você coloca uma sela no cavalo, a sela, que é um objeto parecido com a cadeira, transporta para o cavalo a utilidade da cadeira. A cadeira pressupõe um ser humano sobre a sela também. E uma vez a sela no cavalo, o cavalo agora tem um vazio. A cadeira tem um vazio, o cavalo tem um vazio. A cadeira amarrada é como uma aliança. Você coloca no dedo, quer dizer que alguém colocou aquilo ali. É como um casamento, não faz sentido, mas existe. Tem uma corda ligando o cavalo à cadeira. E o vazio da cadeira ao vazio do cavalo. Liberta o cavalo e vai continuar tendo um vazio para a sela e um vazio para a cadeira. E o cavalo não tem nada a ver com isso. Ele apenas não sabe que está amarrado. A sela não sabe que está amarrada. A cadeira não sabe que está amarrada. Mas o cavalo tem uma liberdade. A sela e a cadeira não. Uma vez que tenha uma sela e outras coisas de cavalo amarrados assim, e não um cavalo, o que mudou é que não terá mais ali o cheiro do cavalo, o cheiro da sela e o cheiro da barrigueira, que são diferentes. E a cadeira não terá o mesmo que a parte de cima da sela. Uma pessoa ausente. O cavalo, nada muda dessa situação. Mas se eu passar e ver uma cadeira, eu vou achar, alguém usou essa cadeira errado. Essa cadeira é para se sentar e não para amarrar essas coisas. E da mesma forma, eu vou olhar para aquelas coisas de cavalo e vou dizer: ali está faltando alguma coisa. E se eu desejar a cadeira, para mim não vai fazer diferença nenhuma se alguém aparecer e levar embora apenas a sela e as coisas do cavalo e o cavalo tiver ido embora sozinho primeiro. Vamos dizer que a Alf passou lá e libertou o cavalo. O dono do cavalo depois chegou chateado, olhou aquelas coisas, botou a sela nas costas e os estribos e os arreios, sem se preocupar muito com o cheiro da barrigueira.
E foi embora chateado. Eu que queria a cadeira, peguei a cadeira e me sentei. Agora, a pessoa que queria o cavalo não teria libertado o cavalo, teria levado com todas as coisas. Até a cadeira, pegaria no braço da cadeira e vamos embora. Cadeira, cavalo, corda. Ou seja, irmãos, em nome de Jesus, os mandamentos. Temos um problema com o quarto. Um quarto é mais do que um quinto, e à medida de que os denominadores aumentam, diminui a fração. O quarto. Não, cara, o quarto não é esse, não, cara. O quarto não é esse. É o último de todos. Ah, ninguém quer chegar até o último, né? Incrível. Os últimos serão os primeiros, hein, gente? Pensou chegar lá, ter que responder o 11º? Cobiçaste. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É o que está escrito. Se você chegar e tiver uma cadeira amarrada com arreios, amarrada com sela, com cavalo, com lugar vazio, com vazios errados, que não serão preenchidos, ou que já foram ocupados, ou que foram libertados. Não se preocupe, qual a recompensa? O cavalo foi solto, eu quero a recompensa do cavalo quando voltar, eu quero a sela, eu quero vender, eu quero a cadeira também, eu quero a corda, eu quero o arreio, eu quero o estribo, eu quero. Cuidado, irmãos. Se está amarrado, de qualquer maneira pertence a outra pessoa. E é pecado. Está amarrado em nome de Jesus.